Josué 9. Os gibeonitas enganam Josué, que faz com eles uma aliança. E sucedeu que, quando ouviram sobre estas coisas, todos os reis que estavam neste lado do Jordão, nos montes, nos vales e em todas as costas do grande mar, defronte ao Líbano, os heteus e os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, eles se reuniram de comum acordo para lutar contra Josué e contra Israel. E quando os habitantes de Gibeão ouviram o que Josué havia feito a Jericó e a Ai, eles agiram com astúcia, foram e se fizeram de embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e garrafas de vinho, velhas, rotos e remendadas, e nos seus pés calçados velhos e surrados, e usavam vestes velhas, e todo o pão da sua provisão estava seco e mofado. E eles foram até Josué, no acampamento de Gilgal, e disseram tanto a ele quanto aos homens de Israel: Nós viemos de uma nação distante, agora fazei um pacto conosco. E os homens de Israel disseram aos heveus: Porventura habiteis no meio de nós. Como, pois, faremos um pacto convosco? E eles disseram a Josué: Nós somos teus servos. E Josué lhes disse: Quem sois vós? E de onde vindes vós? E eles lhe disseram: Teus servos vieram de uma nação muito distante por causa do nome do Senhor, o teu Criador. Pois ouvimos da sua fama e de tudo o que ele fez no Egito, e tudo o que ele fez aos dois reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso os nossos anciãos e todos os habitantes da nossa nação nos falaram, dizendo: Tomai provisões convosco para a jornada, e ide encontrá-los, e dizei-lhes: Nós somos vossos servos, por isso fazei agora um pacto conosco. Este nosso pão nós o tomamos ainda quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que partimos para vir até vós, mas agora vede ele está seco e está mofado, e estas garrafas de vinho que enchemos eram novas, e vede estão rotos, e estas nossas vestes e os nossos calçados ficaram velhos em razão da jornada muito longa. E os homens tomaram das suas provisões e não pediram conselho da boca do Senhor. E Josué fez paz com eles, e fez um pacto com eles, para deixá-los viver. E os príncipes da congregação lhes juraram. E sucedeu que, ao final de 3 dias, depois de terem feito um pacto com eles, ouviram que eles eram seus vizinhos e que habitavam no meio deles. E os filhos de Israel viajaram e chegaram às suas cidades no 3º dia. Ora, as suas cidades eram Gibeão, Sefira, Berote e Quiriate-Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porque os príncipes da congregação haviam jurado a eles pelo Senhor, o Criador de Israel. E toda a congregação murmurou contra os príncipes. Porém, todos os príncipes disseram para toda a congregação: Nós lhes juramos pelo Senhor, o Criador de Israel, por isso agora não podemos lhes tocar. Isto lhes faremos, nós deixá-los-emos viver, para que a ira não nos sobrevenha, por causa do juramento que fizemos a eles. E os príncipes lhes disseram: Que vivam eles, mas que sejam cortadores de madeira e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam prometido. E Josué os convocou e ele lhes falou, dizendo: Por que nos enganastes, dizendo: Nós estamos muito longe de vós quando habitais no meio de nós? Agora por isso vós sois malditos, e não haverá nenhum de vós liberado de ser servo, e cortador de madeira e tirador de água para a casa do meu Criador? E eles responderam a Josué e disseram: Porque com certeza foi dito aos teus servos como o Senhor teu Criador ordenou ao seu servo Moisés, que daria a vós toda a terra, e que vós destruísseis todos os habitantes da terra diante de vós. Por isso ficamos tão temerosos pelas nossas vidas por causa de vós, que fizemos isto? E agora vede, estamos na tua mão, como te parecer bom e reto fazer conosco, faça. E assim ele o fez para com eles, e os livrou da mão dos filhos de Israel, de forma que não os mataram. E naquele dia Josué fez deles cortadores de madeira e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até este dia no lugar que ele escolhesse.